Bom, gente, bom dia. Eu queria perguntar às chapas, que é um debate que é bem importante, que vem sido construído há bastante tempo já no centro acadêmico, é a questão dos patrocínios privados. Isso é uma coisa que já existe no centro acadêmico. Hoje a assistência judiciária recebe R$5.000 por mês do Pinheiro Neto Advogados, e existe uma proposta da própria Fundação São Paulo passar a patrocinar também a assistência judiciária com um valor de R$10.000 por mês. Eu queria saber das chapas como elas encaram essa situação pragmaticamente frente ao problema financeiro que o centro acadêmico vem passando, que existe inclusive um débito tributário já sendo executado de torno de R$150 mil. Então eu queria saber mais ou menos o posicionamento da chapa em relação a isso. Alô, oi. Bom dia a todas e todos que estão aqui. Minha pergunta é muito específica, na verdade, é sobre o FIES. Eu tenho FIES aqui na PUC, tenho passado muitos apuros para conseguir me formar e continuar matriculada por conta dos problemas que têm acontecido. E aí eu ouvi, durante o debate, uma fala de que, na verdade, o governo federal, falar sobre o governo federal, é uma coisa que tem que ser falada quando for necessário, né? Mas que isso não teria necessariamente muita relação com o contexto do estudante. Desculpe, correndo da chamada. Mas na verdade eu discordo disso, porque esse debate de governo federal e de pensar onde a gente se situa politicamente tem tudo a ver quando a gente fala sobre um governo que vai propiciar, que vai promover cortes da educação que vão fazer com que estudantes não continuem estudando na PUC, que é o que está acontecendo atualmente e é o que pode continuar acontecendo. Assim. Infelizmente, uma política que se vendeu como uma promoção de acesso ao ensino, mas eu tenho muita clareza de que, na verdade, é um incentivo ao ensino que é majoritariamente precarizado. E a PUC continua sendo um território elitizado, ainda que com políticas como essa. Então, assim, diante de um contexto em que a gente tem um refluxo da política, a gente tem corte, a gente tem estudantes desesperados porque talvez não fiquem mais matriculados e não terminem o curso. Eu, como estudante que tenho FIES, fico muito angustiada de saber como que o centro acadêmico vai se posicionar em relação a isso. Se de maneira claramente radical, porque eu acho que também para o estudante que está aqui, tem que ficar claro, assim, a princípio as chapas se apresentam como chapas de esquerda, né? Eu tendo a achar que não é bem assim, quando me põe em dúvida se todas as chapas que aqui estão presentes vão encampar essa pauta, que é claramente de esquerda e que claramente exige uma postura radical contra o PT e contra o governo federal. Não é um debate de trazer questão política, partidária, para tumultuar, não. É porque isso diz respeito a eu continuar estudando ou não, me formar ou não. Então, por isso que eu acho que é fundamental a gente discutir isso com seriedade. Bom, a gente gostaria primeiro de se dirigindo a Monize, do terceiro ano. Gostaria de agradecer pela pergunta. A proposta de escanear os textos a gente achou muito legal. Podemos conversar sobre isso mais aprofundadamente depois. Sobre as canções da bateria, realmente está havendo uma problematização não só do centro acadêmico, como da faculdade em geral. Como eu faço parte do IABA, eu já entrei em contato com um grupo de mulheres que, assim, de vários ambientes, não só de um grupo ou outro, que estão se mobilizando para conversar com a bateria acerca dessas canções que são opressoras. E esse grupo de mulheres que está se formando vai ter total apoio do Contestação, porque, novamente, a gente combate as opressões veementemente. Então, se tem um grupo de mulheres que está se juntando para contestar uma opressão que é tida como tradição na faculdade, e tradições podem ser mudadas, né, se for para garantir justiça e respeito para um ser humano, a gente está, assim, vai garantir apoio a essas pessoas, sempre buscando esse diálogo para tentar reverter essas músicas e esse caráter opressor das músicas. Sobre os certificados, quem fez a pergunta dos certificados foi a Monize. Eu estou no 5º ano e eu tive que fazer a mesma coisa. Eu fui em palestras na minha vida acadêmica inteira aqui na PUC e não encontrei uma delas lá. Isso não é uma questão só da atual gestão. Isso é uma questão de gestão do centro acadêmico. Isso é uma questão muito difícil. Lá você vai procurar o seu certificado, tem certificado de 2007 lá. Se tem alguém que está desde 2007 na faculdade, está um longo tempo aqui. Então, a gente tem essa proposta clara de
fazer uma estruturação melhor do centro acadêmico e organizar esses certificados. Isso já foi uma coisa conversada que precisa ser melhorada, precisa ser organizada, porque é um direito do aluno. E realmente, como você falou, né, como alunos de direito, a gente tem claramente que isso é um crime. Então, até falar sobre isso, sendo filmado, é uma questão complicada. Para a gente continuar, FIES e cortes do governo federal. Eu acho que a gente pode se pronunciar claramente sobre isso. Acho que a Mari trouxe um assunto muito importante e que é como a gente se posiciona claramente. Assim, a pergunta foi direcionada, então a gente vai responder também. Nós não temos laços com o governo federal. Nós temos militantes no nosso grupo que militam em partidos que estão atrelados ao governo federal? Temos, não temos medo de falar disso. Nós temos sim, como nós sabemos que também tem militantes de partidos no grupo de vocês. Mas nós não estamos atrelados como grupo. Por isso nós falamos, nós somos contra o ajuste fiscal, nós somos contra essa merda dessa política econômica que foi colocada no nosso país, que não vai tirar o nosso país da crise. Nós somos contra os cortes na educação, absurdamente contra. E nós vamos somar sim em todas as lutas contra os cortes da educação, contra os cortes no FIES. E isso é muito importante a gente delinear, porque a gente quer deixar muito claro isso para o estudante da PUC, que nós não queremos aparelhar para os partidos que compõem o nosso grupo centro acadêmico. Essa não é a nossa ideia. Nós representamos os estudantes, nós vamos fazer isso pelos estudantes, não por interesses de grupos políticos, partidários, ideológicos, que estão interessados em bater no governo pelo bater e encontraram nessa razão que é justa uma forma de canalizar a luta contra esses cortes. Então, é essa linha que a gente quer fazer. A gente quer ser muito claro, gente. A gente é muito claro no que a gente acredita e no que a gente vai fazer. E é por aí que a gente vai caminhar. Responder por fim a pergunta do René, que foi uma pergunta muito, muito importante, porque a questão do financeiro é uma questão que as pessoas procuram evitar, é uma questão nebulosa que muitas vezes as pessoas taxam como complexa e preferem ignorar. E na gestão do centro acadêmico, o financeiro é fundamental, porque isso viabiliza todo e qualquer projeto que a gente vai querer fazer. Então, acerca disso, René, a gente tem várias propostas com relação à prestação de contas e com relação ao financiamento da AJ. Porque o que acontece? Como eu já falei anteriormente, estava na reunião acerca da AJ, na qual foi discutido a doação do Pinheiro Neto e também a doação da Fundasp, de R$10 mil. E eu repassei para o grupo nesse sentido, que essas doações têm caráter emergencial. Por quê? Porque na AJ os direitos trabalhistas estão sendo desrespeitados, as condições estão insalubres de trabalho lá. Então, assim, é meio prega contra a dignidade humana você ir veementemente contra esse tipo de doação na situação em que a AJ se encontra atualmente. Entretanto, o coletivo Contestação apoia e vai fomentar, assim, veementemente, outras alternativas de financiamento, ou seja, divulgação do repasse durante o ano todo, a recuperação do projeto do Amigos da AJ e consolidação, de conversar com ex-alunos, de conversar com professores para conseguir doação para a AJ, a questão que está prevista no estatuto da vinculação de uma parte da taxa dos vestibulandos ser revertida para a AJ também, e outras festas e eventos na qual toda a renda seja revertida para a AJ. E além disso, a prestação de contas, só para fechar, a gente tem propostas bem concretas de organização do financeiro também. Primeiramente, reuniões mensais para aprovação de extratos simples pelos estudantes. Então, mensalmente, qualquer estudante que estiver interessado vai ter uma reunião no centro acadêmico para aprovar onde está entrando o dinheiro e onde está saindo. Além disso, um balanço oficial semestral, junto com o contador, a disponibilização online e física dos extratos mensais e balanços para os estudantes. Isso foi uma coisa que eu não encontrei desde 2011, não encontrei balanços, encontrei 3 extratos quando eu fui procurar. E a divulgação da alocação dos recursos. O estudante, para poder contribuir, ele tem que saber para onde está indo o dinheiro dele. Isso é uma coisa que a gente pretende também colocar na questão da prestação de contas. Obrigada. Patrocínio e apoio financeiro, a gente entende que sim. Vinculação através desse dinheiro para determinadas propostas dos grupos que venham, não. A gente quer a independência da Jota e isso pode ser feito através de patrocínios com claros termos. Vamos por partes, né? O Maurício levantou 3 pontos. Sobre o hino da bateria, já existe realmente pessoas que estão dentro da bateria que têm uma inquietação com relação a isso, que não compactuam mais com essa ideia de opressão, que não quer mais aceitar essa forma com qual a bateria hoje está dentro da PUC São Paulo. Com relação a isso, e aí também como chegou até o Iabá, e o Iabá também aí
falando como representante do Iabá e não como Pedras e Poemas, também pensou em como juntar, somar a luta para que a gente consiga alcançar um objetivo que é acabar com as músicas opressoras. É, assim, inadmissível que, por exemplo, no trote, uma menina que chega para fazer, pra PUC, que está aqui, ela pega e ouça a Baronesa no primeiro dia. Como ela se sente recepcionada dentro da nossa universidade? É inadmissível, tá? A gente queria deixar isso bem explícito. Os certificados ele é meio uma coisa de organização, ele é uma coisa complicada, como até o nosso colega explicou, porque é organizativo, você perde, tem lá de 2007, aí você vai buscar, você não acha aquele, acha outro, tem outros métodos, como por exemplo, certificados por e-mail, e aí são formas organizativas mesmo. Com relação a Xerox que você colocou, se não seria melhor estar digitalizado, eu acho que tudo a gente tem que ponderar bastante. Porque uma coisa não pode excluir a outra, porque a gente tem que estar ciente de que nem todas as pessoas terão acesso a ficar usando esses textos digitalizados, na hora que está na sala de aula e tudo mais. Mas não tem problema nenhum. Mas se está na sala de aula, como você abre para fazer, sei lá, um seminário? Não, assim, mas é legal a ideia. Não, a ideia é bacana. Tipo, não exclui uma coisa, não exclui a outra. A ideia era tirar Xerox em outro lugar, fora do centro acadêmico, porque Fora do CA. Intervenção. Bom, mas enfim. Se quiser conversar melhor sobre isso depois também não é um problema, porque senão a gente não consegue andar. Sobre patrocínio privado. É uma postura, na verdade, muito próxima, e aí eu fico feliz, porque já que nos posicionamos como duas chapas de esquerda, que é essa relação. O patrocínio, a doação, ela não é um problema, desde que ela não venha vinculado com pesar. Eu dou, mas eu quero isso em troca. Tirando isso, ela pode comumente ser aceita como doação mesmo. Não precisa ser um vínculo fixo. Por exemplo, ex-alunos que hoje trabalham em grandes escritórios ou já têm seus próprios escritórios e gostariam de dar essa doação para a universidade, para o centro acadêmico, para ajudar a Jota, não vemos problema nenhum nisso. Com relação só fazendo um adendo com relação ao scanner de textos, acho que ficou bem nítido aqui na fala da companheira que uma proposta não exclui a outra. A gente tem que entender que a gente tem diversidades aqui, a gente tem que fazer cada recorte, nem todo mundo tem acesso ao tablet aqui para acessar na aula ou qualquer tipo de meio digital nesse sentido. A gente tem que manter as duas coisas. E é necessário tanto uma inclusão para a pessoa, para o bolsista, em relação a Xerox, para que ele tenha acesso isso também na aula, tenha Xerox de graça ou, enfim, um subsídio nesse sentido, mas é também uma proposta extremamente interessante porque atinge uma ampla gama de alunos essa proposta de escanear os textos. Ainda com relação a isso, foi questionada a publicidade de demandas, né? Nós temos aqui uma proposta de realizar um jornal que ele vai colocar, que a proposta é que ele exponha. Você falou sobre as pessoas não saberem sobre o que é a Jota, sobre o que é o centro acadêmico e tal. Esse jornal é um jornal elaborado pelos estudantes, por nosso coletivo, aberto para que as pessoas possam colocar as propostas, adicionar textos, para que haja uma comunicação acadêmica e uma vivência acadêmica, para que os alunos possam também fazerem parte de algo em conjunto, para que a universidade volte a ser um espaço de convivência, não seja um lugar onde você entra, tem aula e sai, para que a universidade seja algo acolhedor e você faça parte, você construa a universidade. E essa proposta de jornal é extremamente inclusiva nesse sentido. Retomando com relação à Jota, é exatamente isso que a companheira falou de novo. Reivindico que, inclusive, o que ela falou também sobre nós temos um posicionamento parecido, acho que isso é importante. E nós não podemos vender a Jota. A Jota tem que ser dos estudantes, ela tem que ser independente. Mas a gente tem que manter a Jota viva. E para isso, esses financiamentos, no sentido dos ex-alunos e tal, essas doações são importantes. Mas o essencial é que ela se mantenha independente. A gente não pode vender a Jota. A gente não pode fazer da Jota um clube. Agora, com relação à nossa companheira que falou sobre o FIES, a outra chapa colocou aqui, não vou entrar nesse debate profundamente, mas eu acho que assim, quando você coloca chapas, ou enfim, pessoas que vêm aqui bater por bater, o posicionamento dela aqui foi bem explícito. Ela tem medo de não continuar na universidade, porque a proposta que está lá fora da PUC, o governo federal, né, as propostas de cortes, não só as propostas como os cortes, como toda essa política mercantilista, ela atinge diretamente o estudante aqui. Ela tem medo de não concluir, ela tem medo de não conseguir pagar, e ela não vai conseguir pagar se não tiver essa continuidade desse auxílio. Então, assim, não é bater por bater, é algo que está dentro da PUC, é algo que atinge os alunos dentro da PUC. As pessoas
podem perder a sua vaga aqui dentro. As pessoas podem parar de estudar por causa disso. Não é bater por bater. Isso aqui é fazer política, é politizar o centro acadêmico nesse sentido. Porque a gente quer que todo mundo esteja aqui dentro. Quem já entrou e quem está fora ainda. Não queremos barreiras, não queremos catracas aqui dentro. A gente quer todo estudante aqui dentro. Agora que está encerrado o bloco de perguntas das pessoas, a ideia, a gente vai dar agora prosseguimento com a parte final do debate, que é a exposição das considerações finais de cada chapa. Cada chapa terá 5 minutos para fazer suas exposições e com isso a gente conclui o debate. Desde já a gente agradece a presença de todos aqui, a contribuição de todos que fizeram perguntas e das próprias chapas para debater essas ideias e mostrar para os estudantes sua ideologia e por que devem receber seus votos. E como pessoa interessada na PUC, eu imagino que a compensação também concorde. Que eu achei meio chato uma menina, por ela não ser do curso de Direito, ela não poder falar sobre a creche. Eu sei que vocês estão articulados para responder essa pergunta, nós também. Eu só acho errado a pergunta ser direcionada só para contestação. Eu acho que a gente também tem que responder essa pergunta. Mas eu só queria perguntar para a compensação, para a comissão, sobre essa questão, porque eu acho que a gente está falando de opressões o tempo inteiro, e a gente tem que lembrar que uma menina não pode fazer uma pergunta. Dá licença, porque ela foi silenciada por um companheiro homem, que a Alicia... Fui eu que falei que ela fui eu que perguntei. Não, é uma questão de desculpa. A gente falou assim, é uma questão de ordem, a gente falou assim, a gente tinha uma comissão que não ia poder ser algum direito. Agora, se vocês quiserem falar de creche, eu acho que o contestação é que a gente dispõe a permitir essa... Eu acho que bem, se você quiser fazer a pergunta, eu me disponho, é só uma questão burocrática mesmo. A gente definiu em reunião que as perguntas, a participação dos estudantes nesse bloco de perguntas seria exclusivamente dos estudantes de direito, não vinculados necessariamente a uma chapa. Agora, foi apresentada uma questão, caso a outra chapa não veja algum problema, a comissão, nesse caso, vamos tentar só ser um pouco bem breve por conta do horário do auditório. Eu acho que, considerando que é uma pergunta, a gente pode ter tempo de resposta para 2 minutos por chapa. Sim. Então, 2 minutos após a pergunta. Então, é que foi apontada aqui no debate a questão da chapa compensação, que está fazendo as campanhas para crédito e tudo mais. A outra chapa apontou, que isso seria uma medida tanto quanto oportunista, e vocês disseram que não, que sim, que o Pedro de Poemas... A gente vai pedir só para você manter uma pergunta geral, não direcionada para nenhuma das chapas, por favor. Pode fazer direcionada, gente, não acho que é Gente, já tá claro, né? Já está Aí eu tô falando sério, ela foi exposta 2 vezes, gente, e a gente tá falando de opressão, de duas chapas de esquerda. Não tô falando como Pedro de Poemas, tô falando como Jennifer, mulher negra, estudante do curso de Direito, ela tá sendo exposta 2 vezes. Se ninguém quer, se ninguém concorda em responder a pergunta da creche, a gente faz lá fora, no bar, em qualquer lugar. Agora ou depois, tem que ser um consenso, né? Eu acho que é uma questão dela. O que você acha? Fala pra gente. Você quer deixar isso pra depois? Quer fazer as coisas agora? Porque assim, a gente está só se moldando em critérios objetivos, a gente não quer, de modo algum, expor você. A gente só definiu antes essa questão, por isso que houve aquele impedimento inicial. Agora, como houve nenhum impedimento posterior e da outra chapa, você fica à vontade, se quiser fazer a pergunta agora, mas a gente pede que seja uma pergunta genérica, que as 2 chapas possam responder. Então eu prefiro fazer isso no momento, sei lá, fora daqui, Ok. Bom, a gente vai agora então dar início às considerações finais. Poemas, vocês foram sorteados de novo.